Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês, através dos diálogos do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, o Espírito que tem uma linha e uma proposta interligada a quesitos da mente e da psicologia humana e vem com a proposta que nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado. E o tema de hoje será ligar-se a Deus. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, diz o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E trazendo um pouco e um link na linguagem de Miramês, a felicidade mora na cidade da mente. E o amadurecimento espiritual. No passado, nós buscávamos Deus entre holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Em termos gerais, externamente ao nosso eu interior. Então era necessária uma representação semimaterial apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. E desde os velhos tempos do monoteísmo, muitas vezes captados e utilizados no Egito Antigo, principalmente com Akhenaton, e do iluminado Moisés até as numerosas e antigas religiões politeístas, com a dos hindus, egípcios, babilônios, germanos, gregos e romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. E aos poucos, a gente saindo do nosso eu e refletindo mais uma coletividade, a vida começa a fluir e trazer alguns insights ou propostas necessárias ao que nós vamos falar hoje. E o caráter introspectivo, Nossas relações com a divindade têm um caráter realmente interior ou introspectivo. Se antes nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência de nós mesmos. Não é à toa que, somente pelo Espiritismo, alguns temas antes pouco divulgados, dentre eles a meditação, o encontro consigo mesmo, não era bem falado na doutrina. E agora a gente começa a falar todas essas propostas. E, para que eu entenda o outro, eu tenho que me entender. Daí um caráter de se adentrar dentro do seu eu, se perdoando, refletindo, entendendo-se e trazendo a sua essência como algo que seja positiva, não só para você, mas para uma coletividade. E o que é que Hamed diz aqui a respeito da introspecção? É um processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Em tudo está Deus, em tudo Ele está presente. Vem a onipresença, a onipotência e a onisciência. E dentro de si, voltar-se para dentro de si talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuir o hábito de ocupar mais seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Muitas situações que a gente dialogou em capítulos anteriores, como o ego, que atrapalha muito a nossa evolução, o apego à matéria, certo? O orgulho, a vaidade, não se colocar no lugar do outro e viver uma forma egoísta de ser é algo que nos atrapalha muito na nossa evolução. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Não é à toa que muitas pessoas ligam o que os outros vão falar dele, muitas pessoas não se sentem bem quando são observados, e isso é algo que nós temos que repensar em nossas vidas. Lembro também que quando a gente coloca o meu eu interior e o outro, ninguém muda o outro. Só o outro que pode se mudar. Não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem.
pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. Por isso que essas propostas a gente tem que observar, tem que perceber e trazer um ponto positivo para nós. É dessa forma que farão pontes, né, ou conexões entre o mundo interno e o mundo externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Nós dialogamos muitas vezes com a forma como nós somos criados, os comportamentos dos nossos pais, os comportamentos da sociedade. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos captar esses comportamentos e passar para as nossas gerações futuras. Por isso, temos que ter muito cuidado. Se nós vivemos num lar que as pessoas são egoístas, individualistas, agressivas, pessimistas, que agem de má fé, porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos adquirir os mesmos comportamentos. Daí a necessidade de entrar para dentro de si, refletir, se entender, tirar o que é positivo do que é ruim e tentar refazer a nossa vida com um novo começo, um renovar de atitudes. E viver exteriormente. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo, como a gente falou. Tudo está em perfeito estado na criação universal, mas muitas vezes a gente distorce as coisas e faz com que nossa vida às vezes seja repleta de dor e sofrimento. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. Isso é algo bem claro que Hamed fala aqui. Tudo isso é uma etapa que se interliga, ou etapas interligadas de um processo de aprendizagem evolucional. Nós temos que passar pela dor e sofrimento, nós temos que passar pelos processos de egoísmo, de algo que nos traga um aprendizado, porque às vezes o nosso exterior, nesse mundo repleto de informações, de coisas negativas, de violência, a gente tem que ver e perceber através de uma autoproteção, um autoentendimento, de uma lucidez, que a gente pode fazer a diferença. A verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. E nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, das atividades recônditas, dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Nós somos o que pensamos, nós somos o que fazemos, a nossa consciência realmente diz quem somos. Nós precisamos entender tudo isso, e isso vem de uma proposta de viver o nosso eu interior, refletindo a nossa vivência exterior. E Deus, a palavra Deus tem eu no meio, então nós somos essa essência de Deus. Vós sois deuses, mas às vezes tu não percebe isso, meu irmão. Por isso você precisa refletir tais propostas. Interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos, o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Então, quem é você? Qual é a tua dor, tua dificuldade, teu sofrimento? O que é que você tem feito de suas dores, dificuldades, sofrimento? Só sofrido ou só crescido? Certo? E você que cuida tanto dos outros, o que é que tem feito por você e para você? Certo? Lembrar também que você é amado e valorizado pelo que você é, não pelo que você faz. Facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludirmos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. E tem pessoas que vivem num mundo de fantasias, ainda não despertaram para a vida, né? Muitos adultos que ainda vivem debaixo da saia dos pais e não saem do casulo, muitas vezes super protegidos, e a gente ainda continua super protegendo essas crianças, esses adultos jovens, e esses bebezões da vida. A gente precisa florir, fazer com que eles despertem e para que eles realmente entendam a real necessidade de trazer o eu na sua essência, e esse eu é o Deus que realmente pode resgatar e trazer lucidez para todos nós. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Essa pergunta Hamed faz para que a gente chegue a um consenso e saia daqui hoje, pelo menos, com um passo adiante a ser seguido. Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer a nossa visão atual e uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente.
Faculta igualmente localizar os enganos e reformular as percepções para que possamos identificar a realidade tal como é. Então, nós somos muitas vezes aquilo que nós plantamos. O livre-arbítrio, as nossas escolhas, o nosso discernimento. Só que o que eu vivencio hoje pode ser modificado. Então, o que é que eu quero plantar a partir de agora como semente positiva em minha vida? Eu quero plantar sementes de amor, de paz, de perdão, de prosperidade, de felicidade? Eis aí um questionamento que a gente precisa refletir. Agora, viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Reflitam tudo que vocês pensam, os seus sonhos, a sua consciência, como você se tornou hoje, quem você é hoje. Reflita bem. Agora, traga para você, através dessa palavra Deus, a essência de Deus na sua vida e tente fazer um novo começo. Aí Hamed coloca aqui, cultivar o reino espiritual. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada um de suas criaturas. Às vezes, muitas vezes, ou sempre, dependendo da maturidade de cada um, se você meditar, você vai entender tudo isso. Observe, reflita, estude. Quem realmente quer evoluir precisa estudar, principalmente a vida, os ensinamentos e as propostas das grandes pessoas que viveram aqui, como exemplo. Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Nossa Senhora, Madre Teresa. E lembra a vocês que muitas pessoas querão denegrir a imagem dessas pessoas, dentre elas Madre Teresa de Calcutá. Tem uma linha de dialógica, né, de outras pessoas que falam mal dela. Tem pessoas e personalidades de hoje em dia que estão sendo muito criticadas pelas suas condutas, dentre elas o Papa, certo? O Papa Francisco. No começo, os espíritas começavam a elogiar o Papa. Ah, esse Papa é um Papa diferente. Como ele começou a ter condutas e reflexões focadas na igualdade, no perdão, em reconhecer que o outro ele tem o livre-arbítrio, tá certo? O jeito dele ser, dele se vestir, a opção sexual é algo dele. Então, a gente tem que entender isso. Mas depois desses pontos e reflexões que o Papa começou a falar, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser hostilizado, principalmente por muitos espíritas, por incrível que pareça. E repetindo esse segundo ponto aqui, no cultivo desse reino aprendemos que felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Veja essa sua criança interior, traga ela e amadureça todo esse processo de lucidez para que você entenda o real significado da palavra amor, que é a proposta que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo te convida. Veja o exemplo de Jesus e tente seguir esse exemplo. Paulo de Tarso escreve aos Efésios que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Veja o chamado, perceba o chamado. O teu coração tem uma luz que vai te guiar. Abra esse teu coração. Quando a gente abre o coração, a gente tem que estar principalmente preparado para o perdão. Se a gente não perdoa, muitas vezes esse coração ele não se abre. O dar e receber, amar e ser amado, vem muito interligado com o perdão. A maior oferta ao altar de Jesus Cristo, de Deus. Vamos cultivar esse reino principalmente de amor e de perdão que a gente tanto precisa. E a oração é algo extremamente importante em todas as religiões. Esse chamado íntimo, né? No qual, através de nossa fé, que esta convicção íntima que nós temos no nosso eu interior, vem como uma proposta de lucidez e de entendimento para que a gente realmente seja resgatado pela espiritualidade e a gente também se resgate automaticamente. Busco Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. E entregarmos a partir daí a sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. Essa forma mais consciente de orar vem como uma proposta que muitas vezes
o Evangelho nos direciona e alguns espíritos evoluídos nos direcionam. Escute a sua voz interior, escute o seu Deus interior e veja o que é que Ele quer para você. Faça o Evangelho no lar, se entenda, se perdoe também, porque isso é importante para que essa oração faça valer em sua vida e, ao mesmo tempo, coloque-se no lugar do outro. Muitas vezes nós somos muito egoístas, gostamos de julgar, de apontar o dedo e muitas vezes tem 3 dedos voltados para nós. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmbito da própria alma. Entenda. E lembro que não é pela multidão de palavras que sua prece será atendida, mas pela essência de paz e pureza que está explícita em teu coração. Desapega-se do orgulho, da vaidade e de muitas situações que te transforma, certo? Muitas vezes uma pessoa que nem você é. Seja você mesmo através da sua essência. Tente se perdoar e perceba-se como um reflexo do outro irmão que está do lado de lá. Tome muito cuidado com julgamentos, porque um dia ou numa vida futura você pode sofrer bastante. E eu deixo aqui minha gratidão, reforçando a importância do Evangelho no lar, dedicando uma das noites ou um dos dias ao culto deste Evangelho, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Então, prepare a mesa, coloque água, abra o Evangelho, estende a mensagem de fé, relaciona a família de oração que Jesus virá em visita. Entenda que tudo que foi dito hoje tem um propósito e que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a essência de refletir a necessidade de termos, certo? O perdão das ofensas em nossa vida pela indulgência, a capacidade de estender a mão amiga ao irmão que sofre. Que a gente entenda que nesse momento tem muita gente passando fome, muita gente passando frio, morrendo de frio, não tendo onde morar. É só andar aqui na grande cidade de Fortaleza que nós vemos os sinais repletos de pedintes, né? Muita gente pedindo esmola, algo que não era tão notório há algum tempo atrás. Mas as pessoas não abrem os olhos, não se colocam no lugar do outro e ao mesmo tempo não querem enxergar que nós podemos fazer a diferença. Tudo depende de nós. Reforço também que, na vida, o que nós temos que utilizar, certo, para resgatar não nós mesmos, mas os outros, pelo nosso exemplo, é o exemplo de Jesus. Não é se armando que a gente vai mudar o nosso país. É tentando se desarmar e trazer Deus em sua essência em nossas vidas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe agora, hoje e sempre. Que assim seja.